Muitos acreditam que seus pensamentos não têm nenhum poder real, que são apenas ideias soltas passando pela cabeça, sem consequências, sem peso, sem direção. Vivem como se pensar grande fosse ingenuidade, como se sonhar fosse desperdício de energia, como se a mente não tivesse nenhuma influência sobre o rumo da própria vida, mas estão profundamente enganados. Eu, Brian Tracy, aprendi ao longo de décadas que tudo o que um homem conquista ou deixa de conquistar nasce primeiro dentro da sua cabeça. A convicção é o projeto invisível da realidade. Se você acredita que consegue, sua mente vai encontrar os caminhos. Se acredita que não consegue, vai desistir antes mesmo de começar. Por isso, não existe ferramenta mais poderosa do que uma crença profunda, firme e sustentada com consistência. Você não precisa de circunstâncias perfeitas, precisa de uma mentalidade que não cede, porque o que você sustenta com fé, disciplina e visão se torna concreto, se ergue, se manifesta. A sua vida é um espelho do que você acredita ser possível. Se você muda a crença, você muda o mundo ao redor, porque quando acredita de verdade, você realiza, e esse poder já está dentro de você. O que você acredita determina tudo na sua vida. E não estou falando de metáfora, não é frase para decorar a parede. É a estrutura invisível que molda cada minuto da sua existência. Porque cada escolha que você faz, cada oportunidade que abraça ou descarta, cada desafio que enfrenta ou foge tem uma única raiz. O que você acredita ser possível para você, o que acredita que merece, o que acredita que é capaz de construir. Um homem pode ter talento, pode ter acesso, pode ter os contatos certos, mas se no fundo não acredita que merece uma vida melhor, ele vai sabotar cada tentativa de avanço. Começa, mas não termina. Aceita menos do que vale. Tolera situações medíocres. Adia suas ideias por medo de se destacar. E tudo isso não é falta de capacidade, é falta de crença. Essa crença funciona como uma lei silenciosa, como uma prisão que você não enxerga, mas que obedece todos os dias, sem questionar. Olhe para a sua vida agora. Observe suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde, seu nível de paz interior. Tudo isso é o reflexo direto do seu sistema de crenças. Se você acredita que dinheiro é difícil de ganhar, vai viver sempre brigando com ele. Se acredita que não tem atrativos, vai se comportar com insegurança em todo lugar. Se acredita que não pode confiar nas pessoas, vai atrair desconfiança de volta. Porque o cérebro humano não busca o que é verdadeiro. Ele busca confirmar o que você já acredita, e por isso o seu mundo não muda até que suas crenças mudem. Aqui está o ponto mais perigoso de tudo isso. A maioria das nossas crenças não foram escolhidas por nós, foram herdadas, absorvidas dos pais, da escola, da televisão, de uma sociedade medíocre que glorifica a reclamação e pune a excelência. Desde criança, o homem comum ouve frases como: não se acha tanto, melhor garantir o que é certo, dinheiro corrompe, sonhar é coisa de rico. E, sem perceber, começa a construir uma identidade pequena, limitada, dependente, uma mente treinada para não se destacar. E o pior é que, com o tempo, passa a defender essa mentalidade como se fosse sua. Diz coisas como: eu sou assim, nunca tive sorte, não tenho jeito para isso. Mas não é verdade. E ninguém nasce com limites instalados. Eles são programados. E enquanto você não questionar essas ideias, vai continuar agindo a partir de uma programação velha, um modelo mental que serviu para sobreviver, mas que não serve para prosperar. Aqui entra o princípio mais libertador de tudo. Qualquer coisa que você acredita pode ser reescrita, e isso não exige anos de terapia nem uma revelação mística. Só exige disposição para questionar cada pensamento que te limita, cada crença que te diminui, cada ideia que diz: você não pode, isso não é para você, já é tarde demais, porque essa voz não é sua, ela foi emprestada, e você pode devolvê-la. Como fazer isso? Comece observando seus resultados sem julgamento. Quais áreas da sua vida estão estagnadas? Quais padrões se repetem? Quais oportunidades você rejeitou por medo, por insegurança? Se por crenças antigas, essa observação honesta é o primeiro passo, porque você não pode transformar o que não reconhece. E quando vê com clareza, pode intervir. Pode dizer: isso eu não aceito mais. E essa decisão, por menor que pareça, já está mudando sua mente. O próximo passo é substituir a crença. Não basta eliminar o que não serve.
Você precisa plantar uma semente nova, uma que te eleve, que te fortaleça. Em vez de não tenho jeito com dinheiro, diga: posso aprender a comandar minhas finanças. Em vez de nunca termino o que começo, diga: a cada dia estou mais disciplinado. Não fale por falar, fale com intenção real. Escreva, repita, sinta, porque quanto mais você sustentar essa ideia, mais vai acreditar nela. E quando acreditar, vai agir a partir daí. A ação sempre segue a crença. Você não precisa de mais motivação. Precisa de uma narrativa interna diferente, uma história nova sobre quem você é e o que é capaz de realizar. Porque quando essa história muda, você começa a andar diferente, a decidir diferente, a falar com outra energia, não por magia, por direção mental. E se isso está te incomodando agora, é ótimo sinal. O desconforto é o ponto de entrada da mudança. Se algo dentro de você está resistindo a essa ideia, é porque você está prestes a romper uma barreira. Segure, não fuja, não volte para o velho "eu sou assim". Pergunte-se: posso ser diferente? Pode, porque já foi antes. Porque todo homem carrega dentro de si uma versão mais forte, mais clara, mais livre, esperando ser ativada. Pense diferente e veja como tudo começa a se transformar. Porque quando acredita com convicção, você inevitavelmente realiza. Você não precisa que o mundo confirme o seu valor para começar a agir como alguém valioso. Você precisa se convencer internamente de que já é. Essa é a diferença fundamental entre o homem que avança e o que fica esperando. O primeiro se torna sua própria fonte de validação. O segundo vive dependendo da aprovação dos outros. E essa dependência é uma forma silenciosa de escravidão. Porque quando você precisa que os outros acreditem em você para se mover, nunca vai se mover de verdade. Sempre será refém das opiniões, das dúvidas, dos julgamentos alheios. Aqui entra uma das verdades mais duras e ao mesmo tempo mais libertadoras que existe. Você já está criando a sua vida, saiba ou não. Cada pensamento repetido, cada emoção sustentada, cada decisão tomada a partir do que você acredita está esculpindo o seu destino. Não existe neutralidade. E se você se repete todos os dias que é tarde, que está difícil, que não tem sorte, está construindo uma vida que confirma exatamente isso. Se repete que pode aprender, crescer e superar qualquer coisa, está construindo outra completamente diferente. A diferença não está no mundo lá fora, está na sua cabeça. Pense assim: seu cérebro é uma máquina de interpretação. Ele não responde ao que acontece, responde à forma como você interpreta o que acontece. Dois homens podem enfrentar o mesmo obstáculo. Um quebra, o outro se fortalece. Por quê? Pela história que cada um conta para si mesmo. Um diz: isso é sinal de que não sirvo para nada. O outro diz: isso é sinal de que estou crescendo. E a partir dessa história, cada um constrói seu caminho. Por isso insisto, mude a história e você muda a vida. Mas para mudar essa história, você precisa encarar suas crenças mais antigas, não as superficiais, as profundas, as que agem como raízes invisíveis no subsolo da sua mente. Pergunte-se: o que acredito sobre mim quando ninguém está olhando? O que penso quando fracasso? O que sinto quando alguém ao redor tem sucesso? Que pensamentos chegam quando uma oportunidade aparece na sua frente? Essas respostas revelam as crenças que governam sua vida. E se você não as observar com coragem, elas vão continuar agindo sem pedir permissão. Você não precisa eliminar todas as suas crenças negativas de uma vez. Precisa mudar uma, só uma. Uma crença que tem sido a espinha dorsal do seu estagnamento. Talvez seja: não sou constante. Talvez seja: não mereço que as coisas me deem certo. Talvez seja: minha família nunca conseguiu nada. E eu também não vou conseguir. Essa crença é como uma raiz podre no jardim da sua mente. Arranque, substitua e regue todos os dias a ideia nova que quer plantar. Como se rega uma crença nova? Com repetição e ação. Não basta pensar diferente. Você precisa agir a partir dessa nova identidade. Se quer se ver como alguém disciplinado, faça uma coisa disciplinada hoje. Não espere sentir vontade. Faça. E ao fazer, sua mente começa a se alinhar com essa nova versão sua. Se quer acreditar que merece abundância, comece a se tratar como alguém que merece. Cuide do seu ambiente. Selecione as pessoas ao redor. Fale com respeito sobre si mesmo. Não porque está fingindo, mas porque está treinando uma versão nova de você. E sim, vai ter resistência. A mente antiga vai querer voltar, vai sussurrar: quem você pensa que é? Isso não é para você.
vai falhar de novo. Não ouça. É só o eco do passado. Um passado que não precisa mais te governar. Cada vez que essa voz aparecer, responda com uma ação contrária. Se ela disser, vai fracassar, faça assim mesmo. Se disser, você não é suficiente, afirme o seu valor em voz alta. Se disser, melhor não começar, comece. Esse é o treinamento real. Não é ler livros sem aplicar. Não é consumir conteúdo sem agir. É se desconfortar conscientemente, até que sua mente entenda que você fala sério, que não quer mais viver limitado por ideias herdadas, por fracassos do passado, por identidades que já não representam quem você quer ser. Você tem o direito de atualizar sua mente, de escrever uma narrativa nova, de construir crenças mais úteis, mais amplas, mais alinhadas com o seu verdadeiro potencial. E não faz isso para ver se funciona. E faz porque sabe que sua vida depende disso. Porque cada dia que você mantém uma crença limitante, está abrindo mão de uma parte do seu futuro. Isso não é negociável. Chega de repetições inconscientes. Chega de escusas. Hoje começa a história que você quer viver. E a tinta dessa história é o que você escolhe acreditar. Toda vez que você diz, eu sou assim, está erguendo uma parede invisível ao redor de si mesmo. E quanto mais repete, mais real ela se torna. Não porque é verdade, mas porque sua mente não distingue entre o que é real e o que é repetido com convicção. Se todos os dias você se diz, sou preguiçoso, nunca termino nada, não tenho jeito para isso, seu cérebro começa a agir como se essas fossem leis da natureza. Mas não são. São decisões, são programações, e tudo que foi aprendido pode ser substituído. E esse é o núcleo de tudo, a sua identidade. Porque você não age de acordo com o que quer, age de acordo com o que acredita que é. Um homem pode querer mudar, ter metas, repetir afirmações todos os dias, mas se no fundo continua se enxergando como alguém fraco, indisciplinado ou sem valor, vai se sabotar sem nem perceber. Sua mente vai fazer tudo o que puder para confirmar o que você já acredita de si mesmo, não por maldade, por coerência, porque o cérebro busca congruência, não resultado. Por isso, não basta desejar uma vida nova. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que vive essa vida. E isso começa por ajustar a identidade, não a agenda. Antes de mudar hábitos, mude a história que se conta. Porque um hábito que não encaixa no seu autoconceito não se sustenta. Você pode começar a acordar cedo, comer bem, estudar mais. Mas se continua se enxergando como alguém caótico, ansioso ou sem disciplina, vai voltar ao padrão antigo eventualmente. A identidade sempre vence. Então, como muda essa identidade? Primeiro, com consciência brutal. Olhe de frente as etiquetas que colou em você mesmo, as que repete baixinho. Sou uma bagunça, nunca completo nada, sempre erro. Não justifique, observe, escreva se precisar e pergunte: essa ideia me ajuda a avançar ou me trava? Essa etiqueta me eleva ou me aprisiona? Se te aprisiona, você precisa destruí-la e substituir por algo mais útil. Não perfeito, útil. Agora vem o ponto mais poderoso. Você pode construir uma nova identidade com ações mínimas repetidas com intenção. Não precisa se convencer de uma vez. Só precisa começar a agir como se já fosse esse homem. Quer se ver como disciplinado? Faça uma coisa disciplinada hoje. Quer se ver como corajoso? Tome uma decisão que te incomode agora. Quer ser alguém confiável? Cumpra uma promessa, por menor que seja. Cada vez que age a partir dessa nova identidade, você a reforça. E cada vez que reforça, ela se torna mais real. Pense na sua mente como uma balança. Cada pensamento, cada ação, cada palavra soma peso de um lado ou do outro. Você decide se cada coisa que faz hoje reforça a identidade que quer deixar ou a que quer construir. Não existe neutralidade. Tudo soma ou subtrai. E quando entende isso, para de viver no automático. Começa a viver com intenção, usando cada momento como oportunidade de se tornar a versão mais forte de si mesmo. A identidade antiga vai resistir. Ela ficou com você por anos. Deu uma sensação falsa de segurança. Mas você não pode construir uma vida nova com uma identidade velha. Em algum momento, precisa soltar a versão de você que só sabe sobreviver, que só conhece a dúvida, que só se move quando está na beira do abismo. Essa versão não te representa mais. Não te serve. Não pode te levar mais longe. A sua nova identidade não precisa ser perfeita. Só precisa ser maior que suas desculpas, mais forte que seus medos, mais clara do que seu passado.
E isso se constrói com decisões pequenas, diárias, consistentes, porque no final você não se torna quem quer, você se torna o que repete, e se repete ação, visão e foco, a nova identidade não vai ser apenas possível, vai ser inevitável. Você já parou para observar as pequenas escolhas que faz toda noite antes de dormir? Não estou falando dos grandes planos ou dos sonhos distantes. Estou falando daquelas decisões silenciosas que parecem inofensivas. Ficar rolando o celular até tarde, evitar aquela conversa que está pendente, pular o planejamento do dia seguinte. Essas decisões invisíveis para o mundo estão moldando, sem que você perceba, o tipo de vida que vai ter amanhã. Porque o dia não começa quando você acorda. O dia começa quando você o prepara, e a sua mente, antes de dormir, é o terreno mais fértil para reprogramar o seu destino. Toda noite você tem duas opções: alimentar a ansiedade ou treinar o foco. Pode deitar passando em revista tudo que deu errado, tudo que teme, tudo que falta. Ou pode escolher semear pensamentos de direção, de propósito, de intenção clara. Pode visualizar com detalhes o que quer conquistar. Pode repetir afirmações com força. Pode revisar suas metas, seus avanços, o que está pendente. Pode se perguntar: o que aprendi hoje? O que posso melhorar amanhã? Essa rotina aparentemente simples não é moda. É uma estratégia mental de alta performance, porque o último pensamento que você tem antes de dormir fica trabalhando no seu subconsciente durante toda a noite. A mente não descansa, e se você não a direciona com intenção, ela repete o padrão mais cômodo, não o mais útil. Por isso, tantos homens vivem presos em ciclos de ansiedade, de sabotagem, de procrastinação. Não porque não têm força, mas porque nunca aprenderam a fechar o dia com firmeza. Deixam a última palavra ser do medo, não da visão. Mas você pode mudar isso. Pode instaurar uma nova rotina noturna. Não de muitas horas, de muitos métodos, só de consciência firme. Porque quem domina a mente antes de dormir, acorda com uma direção mais clara do que a maioria. E se esse conteúdo está te ajudando a recuperar o foco, se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua mentalidade. E deixa eu te perguntar uma coisa direta. Qual é o pensamento mais repetido que você quer parar de alimentar toda noite? Escreve nos comentários, porque ao escrever, você começa a enfraquecer esse padrão, e ao substituí-lo, começa a se libertar. Não se trata de ter a noite perfeita, se trata de encerrar o dia com consciência, de não entregar a sua mente ao caos, de fechar ciclos internos antes que eles te consumam, de se lembrar que você não é seus erros, nem seus fracassos, nem suas dúvidas. Você é a consciência capaz de observar tudo isso e escolher agir diferente. E quando cada noite termina com essa firmeza, não importa como o dia começa, sua direção já está clara, sua mente já está em marcha e o seu destino já está mudando. Muitos homens acreditam que a mudança começa com grandes decisões, um emprego novo, uma viagem transformadora, uma oportunidade que aparece do nada. Mas não é assim. A mudança profunda começa com algo bem mais simples e muito mais poderoso, uma nova história interna. O que você se repete todos os dias em silêncio quando ninguém está vendo é o que mais influencia sua vida. Se o seu diálogo interno está cheio de justificativas, queixas, autocrítica ou desesperança, essa vai ser a atmosfera mental onde você vai crescer ou se afogar, porque sua mente não questiona o que você repete constantemente. Ela assume como verdade. Cada pensamento negativo repetido sem freio vira uma ordem, uma instrução silenciosa que o subconsciente obedece sem resistência. Não consigo, sempre me acontece isso. Isso não é para mim. Sim, já é tarde. Não nasci para isso. Sua mente interpreta essas frases como limites reais. E ao viver dentro desses limites, você começa a agir como alguém limitado. Freia antes de tentar, abandona antes de avançar. E o pior, acredita que é a realidade, mas não é. É uma narrativa. E toda narrativa pode ser reescrita. A pergunta não é se sua vida pode mudar. A pergunta é se você está disposto a mudar as palavras com que se constrói, porque a sua identidade não é um fato fixo, é uma repetição. E se você repete ideias de escassez, de insuficiência, de derrota, vai se comportar como alguém derrotado, mesmo tendo todo o potencial do mundo. A disciplina mais transformadora não é a que os outros veem, é a que você escuta dentro de si. É essa voz firme que, quando a dúvida quer entrar, responde: hoje não, hoje eu avanço. Comece com frases pequenas.
Se, mas com peso real. Estou aprendendo, estou treinando, estou me aproximando, tenho o que é preciso. Não são afirmações mágicas, são instruções novas. E quando as repete com emoção, presença e decisão, sua mente começa a se reorganizar, porque o cérebro segue a linguagem. Se a linguagem muda, a estrutura mental muda junto. Não se trata de se enganar, se trata de escolher conscientemente o que você quer fortalecer, e isso exige prática, constância, vigilância interna. Não basta dizer uma vez, precisa sustentar todos os dias, especialmente quando o ambiente contradiz a sua visão, porque é aí que mais importa, é aí que o treinamento de verdade acontece. Quando ninguém acredita em você, quando os resultados ainda não apareceram, quando a realidade lá fora te convida a desistir, e você responde com uma frase que te mantém no caminho, sei que te reconecta com o que quer construir. Guarde isso. A mente é um jardim. O que você semeia em forma de pensamentos floresce cedo ou tarde em resultados. Se semeia dúvida, colhe paralisia. Se semeia medo, colhe resignação. Mas se semeia convicção, foco e intenção, colhe uma vida que reflete isso. E a ferramenta mais poderosa que você tem para semear melhor é a linguagem que escolhe repetir. Não subestime isso. Não é poesia, é programação. E se você acredita, você realiza. Porque repete até que sua mente assuma como destino. A maioria dos homens subestima o poder do invisível. Acreditam que o que não se vê não importa, que o que está na cabeça é só pensamento, que só o tangível tem valor real. Estão errados. Tudo o que é visível nasceu no invisível. Cada ação que você tomou começou com uma ideia. Cada hábito que sustenta começou com uma decisão interna. Cada resultado que você tem foi gestado primeiro na sua mente. Por isso, se quer mudar a vida, não comece pelo de fora. Comece por dentro. Porque se o sistema interno continua igual, qualquer tentativa externa vai ser frágil, temporária, fácil de desmoronar. A crença é o alicerce. E não estou falando de uma crença motivacional, vazia ou superficial. Estou falando de uma convicção profunda, firmemente sustentada, que não depende do ambiente para se manter viva. Esse tipo de crença não se constrói em um único dia. É treinada, é fortalecida com cada decisão corajosa, com cada compromisso honrado, com cada desculpa que você recusa. Porque quanto mais demonstra com ação que acredita em você mesmo, mais começa a acreditar de verdade. A autoconfiança não é algo que se sente, e é algo que se fabrica com evidências. E qual é o maior inimigo dessas crenças poderosas? A autossabotagem silenciosa. Aquela voz que não grita, mas sussurra. E se você falhar? Para que tentar? Não tem sentido. Ninguém vai te apoiar. Essa voz se disfarça de prudência, de lógica, de senso comum. Mas no fundo é medo. É a herança de anos de fracassos, críticas ou abandono. E enquanto você der espaço para ela, ela vai continuar ditando o seu destino. Porque o pior não é fracassar. O pior é não deixar sua mente acreditar em algo diferente só porque antes não deu certo. Quer quebrar esse padrão? Confronte, escreva, leia, responda com decisão. Toda vez que a mente disser você não consegue, responda, vou tentar assim mesmo. Toda vez que disser isso é grande demais para você, responda, sou mais forte do que imagino. Não fale por falar. Fale com o corpo inteiro, com o rosto, com a coluna ereta. Porque a linguagem que você sustenta com a postura completa se instala com mais força no sistema nervoso. A mente te ouve melhor quando o corpo também afirma. Além disso, entenda, você não precisa acreditar 100% para começar. Só precisa de fé suficiente para dar o primeiro passo. O resto se constrói no caminho. Cada avanço, por menor que seja, reforça a crença. Cada ação tomada sem garantias reforça a disciplina. E cada vez que repete esse ciclo, a identidade começa a mudar. Você para de se ver como alguém que tenta, passa a se ver como alguém que constrói, com erros, com tropeços, com dúvidas, mas com avanço real. Porque o avanço não vem da certeza, vem da ação. E se nesse momento sua mente ainda duvida, tudo bem, duvidar é parte do processo. Só não entregue o volante para essa dúvida. Não deixe ela decidir por você. Deixe ela sentar no banco de trás enquanto você dirige com direção. Porque quem espera não ter medo para avançar nunca avança. Mas quem avança apesar do medo começa a provar para a própria mente que existe outro jeito de viver. Um jeito baseado em escolha, não em programação, em foco,
não em reação, em visão, não em passado. Acredite, você não precisa ter tudo claro para se mover. Só precisa se mover o suficiente para que sua mente comece a enxergar que sim, é possível. Existe uma força silenciosa que determina se a sua vida avança ou trava. A história que você se repete todos os dias. Não importa quanto você queira mudar, quanto se esforce, quanto conteúdo consuma. Se a narrativa interna continuar a mesma, as suas decisões também vão continuar. E essa história, muitas vezes, não foi escrita por você. Foi herdada, programada, imposta por experiências do passado, vozes alheias, fracassos que nunca foram processados. Mas se hoje você não a questionar, amanhã vai obedecer ela de novo. E quem obedece uma história limitada, cria uma vida limitada. Observe com honestidade o que você se diz quando ninguém está por perto. O que pensa sobre suas capacidades, seu futuro, suas possibilidades. A mente pobre não é pobre apenas em recursos, é pobre em visão. Repete ideias como: isso não é para mim, já é tarde, não nasci com sorte, não tenho os contatos certos. E essas ideias não são verdade, até o momento em que você começa a viver como se fossem. A mente rica, por outro lado, não nega a realidade. Ela a interpreta com poder. Diz: isso é o que eu tenho agora, mas não é tudo que sou. Isso foi o que aconteceu. Não, mas não é o que me define. E a partir dessa distância emocional, toma decisões melhores. Porque aqui está a verdade mais incômoda de tudo. Cada pensamento que você aceita como definitivo vira um filtro. Filtra o que você vê, o que tenta, o que espera. Se acredita que algo é impossível, nem vai tentar. Se acredita que não é capaz, não vai correr riscos. Se acredita que sempre fracassa, vai rejeitar oportunidades antes mesmo de elas aparecerem. E então não é a realidade que te limita, é a sua percepção dela. Por isso, mudar o que você acredita muda o que você cria, não por misticismo, por foco, por neurociência, por lógica pura. Isso não significa se iludir. Não é dizer que tudo está bem quando não está. É se treinar a pensar com responsabilidade emocional. É se perguntar: essa ideia me aproxima ou me afasta da vida que quero? Essa crença me fortalece ou me enfraquece? Essa história que conto de mim mesmo é útil ou é só um eco do passado? Porque a mente que cria com intenção não se prende à história antiga. Ela reescreve, desafia, atualiza, porque entende que não é o passado que te para. É a interpretação inconsciente desse passado. E aqui tem uma chave poderosa: a linguagem. As palavras que você usa todos os dias não são neutras. Elas moldam a sua identidade. Se toda manhã você diz: estou cansado, está difícil, sou uma bagunça, sua mente escuta, acredita e confirma. Mas se você muda a linguagem, mesmo que no começo pareça artificial, começa a instalar uma nova estrutura interna. Não diga não consigo, diga ainda não domino isso, mas estou aprendendo. Não diga sou preguiçoso, diga estou treinando minha consistência. Não diga é impossível, diga isso vai exigir mais de mim e estou disposto a dar. Parece pequeno, não é, porque toda transformação profunda começa no micro, no que você repete na cabeça quando ninguém está te corrigindo, em como se fala quando erra, em como se trata quando não cumpre o que prometeu. O homem que constrói uma vida poderosa não é o que sempre acerta. É o que, mesmo quando cai, se levanta com uma narrativa mais forte. Uma narrativa que não o destrói, mas o reconstrói. Que não o pune, mas o desafia. Que não o rotula, mas o lembra. Você não é seus erros. Você é quem escolhe ser depois deles. Por isso, antes de buscar outra estratégia, outro curso, outro mentor, olhe para dentro. Revise o roteiro que está reproduzindo sem perceber. Porque não há motivação que funcione se a história que você se conta vai na direção contrária à sua visão. E não há força maior do que a de um homem que reescreveu a própria história e acredita nela de verdade. Porque quando isso acontece, o mundo começa a responder. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque finalmente você começou a viver de dentro para fora. É aí que tudo começa. É aí que tudo muda. A maioria dos homens subestima o poder da própria mente porque nunca aprendeu a usá-la a seu favor. Usam a mente para recordar fracassos, para imaginar o pior, para repetir dúvidas, para alimentar o medo. Mas ela não foi feita para isso. Foi feita para criar, para visualizar, para projetar. Sua mente é uma fábrica de realidades, e o que ela produz
depende do insumo que você oferece todos os dias. Se você alimenta com confusão, ela produz caos. Se alimenta com clareza, ela produz resultados, porque a mente não distingue entre o real e o intensamente imaginado. Ela executa o que você repete. Por isso, o primeiro passo não é trabalhar mais, não é fazer mais ligações, não é acordar mais cedo. Tudo isso ajuda sim, mas sem uma mente treinada, cada ação que você fizer vai ter um teto invisível. Você não avança pelo que faz, avança pelo que acredita ser possível. Se acredita que não consegue, vai se sabotar. Se acredita que não merece, vai rejeitar as oportunidades. Se acredita que sempre dá errado, vai atrair erros. Mas se acredita com convicção que está em processo, que está crescendo, que está construindo algo real, então cada passo, por mais minúsculo que pareça, te impulsiona para frente. E esse é o verdadeiro segredo dos homens que transformam a própria vida. Eles se treinam para acreditar antes de ver. Não esperam que tudo esteja perfeito para ter confiança. Cultivam confiança antes de ver os frutos, porque entendem que a fé não é ficar sentado esperando, é agir com direção mesmo sem evidência, é se mover como se já estivesse mais perto, é tomar decisões como se o sucesso já fosse uma realidade inevitável, não porque se enganam, mas porque se lideram a partir de uma visão superior ao ambiente. Pense em qualquer pessoa que já realizou algo extraordinário, no seu setor, na sua comunidade, na sua própria história de vida. O que todas tinham em comum? Uma crença inabalável de que podiam, mesmo quando ninguém entendia, mesmo quando falhavam, mesmo quando tudo parecia contra. Essa crença foi o combustível, não a motivação passageira, não o ânimo de um dia bom, mas uma identidade sólida. Deu uma narrativa que se repetia diariamente. Isso é o que sou, isso é o que vim construir, é isso que vai acontecer. E sim, haverá dias em que essa crença vai vacilar. É normal, não se trata de ser perfeito. Se trata de sustentar a visão com disciplina, mesmo quando o corpo está esgotado, mesmo quando o ambiente está incerto. Porque quando você deixa de viver por emoções e passa a viver por decisões, se torna alguém implacável para as próprias desculpas e magnético para o próprio destino. Então, se há uma única coisa que quero que você leve desse vídeo, é essa. Você não precisa esperar estar pronto para começar a mudar a sua vida. Só precisa acreditar com força suficiente que é possível. E então, provar com cada ação. Crie uma rotina nova. Construa um hábito diferente. Estabeleça uma relação mais consciente com o seu tempo, sua energia, seu dinheiro. E então, repita. Repita até que o que um dia foi esforço se torne a sua nova forma natural de existir. Porque sim, o que você acredita, você realiza. Não é magia, é neurociência, é consistência, é liderança pessoal. E se você começar hoje, se parar de buscar provas externas e começar a cultivar evidências internas, tudo na sua vida vai começar a girar. As portas vão se abrir, as pessoas certas vão aparecer, as ideias vão chegar. Não porque o mundo se tornou mais generoso, mas porque você se tornou mais coerente, mais firme, mais decidido. Esse é o seu momento. Não quando tiver mais tempo, não quando tiver mais dinheiro. É agora, no meio dos seus medos, no meio das suas dúvidas, no meio do seu caos. Porque se você consegue acreditar que é possível nesse estado, vai conseguir sustentar quando o sucesso chegar. Porque não vai mais depender do resultado, vai depender de você. Acredita, realiza, é assim que funciona, é assim que começa, é assim que tudo se transforma.